Paz do Senhor, meus queridos irmãos, família Assembleia de Deus no estado de Sergipe. A nossa igreja está completando 93 anos de fundação. E nós convidamos o evangelista Hermerson Porto, nosso historiador, para falar um pouco sobre a nossa história. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus é uma igreja histórica, uma igreja séria e comprometida com a proclamação do Evangelho. A mensagem pentecostal aqui no Brasil foi proclamada a partir do ano de 1911, através da instrumentalidade dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. E a partir daí, a mensagem pentecostal se espalhou por todo o Brasil, mas sobretudo no Nordeste. E não foi diferente com o nosso estado de Sergipe. Eu quero contar para você um pouco dessa história. Vem comigo. Meus amados irmãos, a história da nossa igreja é muito interessante, sobretudo pela condução do Espírito Santo. Diferente das outras igrejas protestantes históricas já estabelecidas no Brasil e em Sergipe, a Assembleia de Deus, ela se desenvolveu entre as camadas mais populares, entre os mais pobres da nossa nação. A mensagem pentecostal, através da Assembleia de Deus, pôde chegar entre fazendas, vilarejos, campos, casas de farinha, pessoas realmente humildes que tiveram acesso à palavra do Senhor. O testemunho pentecostal chegou em Sergipe precisamente na década de 1920, portanto, a Primeira República. Para ser mais preciso, tudo aconteceu em 1927, com a chegada do nosso irmão Sargento Ormínio. Ele é proveniente de Belém do Pará, já havia aceitado a Cristo, era pentecostal e ele traz essa mensagem inflamada pelo calor do Espírito Santo para as nossas terras sergipanas aqui em Aracaju. E ele prega a mensagem, pessoas aceitam ao Senhor Jesus, porém ele não era obreiro ordenado. E aí os irmãos de Aracaju, aquela pequena comunidade, aquele embrião que estava se formando, entra em contato com a igreja de Maceió, uma igreja já estabelecida, para que pudesse dar suporte ao trabalho de Aracaju. É quando, em 1928, o pastor Otto Nelson envia o pastor João Pedro da Silva para dar assistência ao trabalho aqui em Aracaju. A obra teve um início promissor, mas passou um curto tempo sem avançar. E aí os irmãos, mais uma vez, entram em contato com o pastor Otto Nelson, que nessa ocasião já estava presidindo a igreja em Salvador, não mais em Maceió, e ele vem a Aracaju na década de 30, mais precisamente em 1932. E aí o pastor Otto Nelson, ele na oportunidade realizou batismos e oficializou o trabalho da Assembleia de Deus em Aracaju no dia 18 de fevereiro de 1932. E aí nascia a Assembleia de Deus em Sergipe. Como vocês podem perceber, nós organizamos a história da igreja nessa linha do tempo por décadas, observando os principais acontecimentos que marcaram a nossa história. Já falamos sobre a década de 1920, que é quando tudo se inicia, e agora estamos na década de 30 com a oficialização da igreja. A obra se inicia na Avenida Maranhão, porém, ainda na década de 30, em 1935, a congregação transfere-se para a sua sede, inclusive onde está até hoje, aqui na Rua Bahia 836, e aqui temos o registro do primeiro templo na Rua Bahia. E agora nós vamos para a década de 1940. Foi um período em que o trabalho de evangelização se expandiu para além das fronteiras da capital sergipana. E a mensagem pentecostal começou a chegar em outras cidades, como é o caso de Escurial, hoje município de Nossa Senhora de Lourdes. Ali houve uma acentuada perseguição, prisões, insultos, por conta da proclamação do evangelho naquela cidade, naquele lugar. Irmãos foram presos, ameaçados, irmãs foram obrigadas a zelar do templo católico ali daquela localidade, mas nada parava o trabalho do Senhor. Ainda aqui em Aracaju, em 1946,
nasce o coral Vozes de Júbilo, que é um verdadeiro patrimônio das Assembleias de Deus no estado de Sergipe. Também é importante destacar que em 1949 há a emancipação da igreja em Sergipe, pois nós éramos uma filial do trabalho em Salvador até então, quando a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil decide emancipar a nossa igreja. E isto acontece em 1949. Chegando na década de 1950, queremos destacar a chegada da nossa irmã Florência Silva Pereira, que era uma evangelista, uma verdadeira desbravadora, que proclamou a mensagem pentecostal no Vale Cotinguiba. Ela dirigia um campo com mais de 7 igrejas. Ela era uma verdadeira missionária do Senhor aqui no nosso estado. Aqui nós temos registros da nossa irmã Florência participando de reuniões de obreiros, convenções, reuniões convencionais. Ela verdadeiramente foi um baluarte na obra do Senhor, ao lado de outros irmãos pioneiros que, como eu costumo dizer, não tiveram as suas vidas por preciosas. Ainda na década de 50, queremos registrar a reunião convencional de 1957, o pastor Euclides Arlindo e sua esposa Guida e o seu filho Guido, que inclusive fundou o orfanato da nossa igreja, que nós vamos falar. Temos também aqui uma imagem, uma foto da primeira formação ali do coral Vozes de Júbilo. Temos também, como um registro importante, em 1958, a criação da banda Sons de Júbilo, que também eu costumo dizer que é um verdadeiro patrimônio da Assembleia de Deus, certo? Pois termos uma banda de música numa igreja que estava se estruturando como a nossa na década de 50 é verdadeiramente um milagre do Senhor e queremos fazer esse registro. Temos também aqui, aí sim, o orfanato, certo? Evangélico das Assembleias de Deus, que atualmente é o Lar Evangélico, foi fundado pela nossa irmã Guida no ano de 1958. E um ano depois, também, o pastor Euclides Arlindo organizou, ao lado de sua esposa, o Abrigo Betel. Como eu já disse para os irmãos, hoje é o Lar Evangélico das Assembleias de Deus no estado de Sergipe. Na década de 1960, o pastor Euclides Arlindo, que liderava a igreja até então, precisou se ausentar para atender um chamado no campo missionário. E aí o pastor Euclides deixa na condução do trabalho o missionário Harmon Alden Johnson. E nós temos aqui o registro da posse do pastor missionário Harmon para substituir o pastor Euclides Arlindo. Isto acontece em 1963. Aqui está o missionário Harmon, sua esposa Carol e seu filho Johnson Filho. Em 1964, o missionário Harmon Alden Johnson passa o pastorado da igreja para o pastor Manuel Cavalcante de Amorim, que fica de 64 a 65, um curto período de tempo, até a chegada do pastor José Rodrigues Sobrinho em 1966, que foi um novo período, um novo momento na história da igreja. O pastor José Rodrigues Sobrinho, junto com obreiros aqui de Sergipe, na década de 60, alguns anos depois, ele funda uma banda de música feminina aqui na nossa igreja, que também foi um marco na história da nossa instituição, e o pastor José Rodrigues Sobrinho decide ampliar o templo central em 1967 e ele começa a construir a igreja no formato como nós temos hoje, com essa torre na fachada do templo. Foi algo realmente inovador, pois modernizou o templo para a época. E aqui nós temos um registro da construção da torre, da fachada do templo, com alguns irmãos na frente, e o templo central já ampliado no finalzinho da década de 60 e início de 1970. Vamos falar agora da década de 70, mostrando a inauguração do templo, certo? Com a torre já na sua fachada, do lado de fora, e também temos a imagem aqui
com o pastor José Rodrigues Sobrinho e os irmãos no momento da inauguração do templo. Outro fato que é muito marcante é o envio do primeiro missionário sergipano para o campo missionário. À época, o jovem Virgínio de Carvalho Neto e sua esposa Rosa Angélica. Isso acontece em 1974. O pastor Virgínio, ainda muito jovem, foi consagrado a pastor um ano antes, em 1973, é enviado para o campo missionário, e isso realmente foi um grande marco, pois em toda a história da Igreja Sergipana, esse é o primeiro casal de missionários enviados para pregar a mensagem pentecostal além fronteiras. Temos aqui uma imagem do Departamento do Círculo de Oração na década de 1975, reunião convencional em Aracaju em 1976, e também temos a formação dos obreiros na Escola Teológica das Assembleias de Deus, que é a STADEB, no Núcleo Sergipe, ainda na década de 70. Como vocês podem perceber, temos aqui o Templo Central na década de 1980. 2 anos depois, a nossa igreja completa 50 anos. É o Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus, um grande evento que aconteceu no Constâncio Vieira, um grande coral formado por mais de 1000 vozes, e temos aqui um belo registro desse dia marcante para a igreja, que foi 18 de fevereiro de 1982. Temos também aqui uma imagem do Lar Evangélico das Assembleias de Deus em Sergipe, já na sua formação sendo lar evangélico, na presidência do pastor José Rodrigues Sobrinho, e uma imagem também, uma fotografia que mostra um culto de Santa Ceia no Templo Central na década de 80. No final da década de 80, o pastor e missionário Virgínio José de Carvalho Neto é convidado pelo pastor José Rodrigues Sobrinho a retornar do campo missionário e assumir o pastorado da Igreja e Convenção em Sergipe. E aqui temos uma imagem do dia da posse do pastor Virgínio, no ano de 1989, com a presença do pastor Isaac Martins de Abreu e Lima. E aí se inicia um novo momento na Assembleia de Deus, quando o pastor Virgínio assume a presidência da Igreja e Convenção e permanece por 33 anos e alguns meses. Então temos aqui o pastor Virgínio assumindo todo o trabalho durante toda a década de 90. Ele cria o AFIADESE, que é Apoio Feminino de Intercessão das Assembleias de Deus no estado de Sergipe. Cria a SEMIADESE, que é a Secretaria de Missões. O pastor Virgínio também, na década de 1990, vai implementar uma reforma no Templo Central, a primeira reforma desde a ampliação que o pastor José Rodrigues fez. E o pastor Virgínio tem esse cuidado de modernizar o templo para a época, mas sem perder as suas características históricas. De fato, a década de 90 marcou um grande crescimento da igreja no estado de Sergipe, tanto do ponto de vista salvação de almas, como também do ponto de vista material, construção de igrejas. A igreja acompanha o crescimento de Aracaju, e é tanto que o pastor organiza em 94 o sistema de superintendentes, ele divide estrategicamente a capital, o que foi inovador para a época, pois em nenhum outro estado no Nordeste existia esse tipo de metodologia de trabalho. Então o pastor Virgínio ele vem com essa visão muito ampla e o trabalho experimenta um grande crescimento, tanto espiritual quanto estrutural. E por falar em crescimento espiritual, é na década de 90 que o pastor Virgínio organiza as cruzadas evangelísticas intituladas Cristo, Liberdade e Vida. Além de conquistar muitas almas para Jesus, foi um trabalho em que o pastor Virgínio descobriu verdadeiros talentos. Muitos jovens foram iniciados no ministério a partir da cruzada Cristo, Liberdade e Vida. Com a chegada dos anos 2000, o pastor Virgínio traz um novo fôlego para o trabalho missionário e ele cria a Missão Reviver, com o objetivo de cuidar daqueles que cuidam, daqueles que levam a preciosa semente. Do ponto de vista estrutural, em 2003,
constrói o CAAD, que é o Centro Administrativo das Assembleias de Deus. O pastor Virgínio sempre foi um líder visionário e em 2008 algo marcou a história da igreja não só em Sergipe, mas também no Brasil, pois é quando o primeiro líder de uma Assembleia de Deus assume uma cadeira no Senado Federal. É o primeiro pastor da Assembleia de Deus a se tornar senador na República Federativa do Brasil. Em 2011, já com 10 anos de fundação da Missão Reviver, o pastor Virgínio concentra seus esforços missionários em África e ele cria o Projeto África com esta finalidade. Em 2014, o projeto Juventude Solidária Reviver, um trabalho também muito importante do ponto de vista social dentro do nosso estado de Sergipe. E o trabalho segue. E nós temos aqui uma imagem do Templo Central, já agora na década de 2020, com a torre, o relógio na fachada. Nesse mesmo ano, o pastor cria a Secretaria de Comunicação da nossa igreja, que é o SECADES, certo? Também ele vai criar o IELD Jovem, trazendo também essa unificação entre a juventude da nossa igreja, até que em 2023 ele passa o pastorado para as mãos do então pastor de Itabaiana, o pastor Leonaldo Soares Santos, e isso acontece em 2023. Foram pastores da igreja em Aracaju a partir de 1928. Pastor João Pedro da Silva, 1928. Pastor Otto Nelson, de 1928 a 1930. Pastor Antônio Beltrão, 1931. Otto Nelson, novamente, de 1932 a 1934. Pastor Jorge Monteiro da Silva, 1935 a 1936. Pastor Firmino José de Lima, 1937. Pastor José Francisco de Lima, 1938. Pastor Agenor Batista de Azevedo, de 1939 a 1945. Pastor Euclides Arlindo Silva, de 1945 a 1946. Pastor Aristóteles Bispo de Santana, de 1946 a 1948. E em 1948, pastor Eugênio Cavalcante da Rocha. Como já informado anteriormente, a partir de 1949, a nossa igreja se torna uma convenção independente. E o nosso primeiro pastor presidente, tanto da convenção quanto da igreja em Aracaju, foi o pastor Euclides Arlindo Silva, que conduziu a igreja de 1949 a 1963. Em seguida, o missionário Harmon Alden Johnson, de 1963 a 1964. Após o missionário Harmon, chega o pastor Manuel Cavalcante de Amorim, que dirige a igreja de 1965 a 1966. Quando chega da Bahia, o pastor José Rodrigues Sobrinho, de 1966 a 1989. Em seguida, o pastor Virgínio José de Carvalho Neto, de 1989 a 2023. E aqui é válido ressaltar que o pastor Virgínio é o primeiro sergipano a assumir a presidência da igreja, quando ele passa o pastorado da igreja para o reverendo Leonaldo Soares Santos, que desde então preside a Convenção de Ministros e Igrejas, a Assembleia de Deus no Estado de Sergipe, a CEMIADESE, e é o pastor da igreja em Aracaju. Meus amados irmãos, essa é a nossa história. Mas eu quero deixar bem claro que a história não para por aqui. Jesus ainda não voltou. E enquanto a trombeta não toca, é nossa responsabilidade continuar proclamando o Evangelho nos 4 cantos desse estado e anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.